Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô trazendo meu primeiro vídeo aqui no canal pra vocês e eu confesso que eu tô bastante nervosa com isso, porque é totalmente diferente do Instagram, né? Não é só vir gravar os stories, mas eu espero de verdade que vocês gostem muito, eu tô me dedicando isso há dias e eu espero que tenha uma coisa bem legal pra vocês. Hoje eu vou falar pra vocês a história do doce insulina, como que começou tudo, o porquê do nome, qual foi a ideia, quem teve a ideia, a história completinha pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Tudo começou quando eu tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos. Eu tive rejeição à minha bomba de insulina, mas isso é assunto para outro vídeo já. Eu tive rejeição à bomba de insulina e então eu fiquei internada no hospital por muitos e muitos dias. E lá no hospital eu acabei fazendo amizade, né, com algumas enfermeiras. E uma dessas enfermeiras, ela falou que eu tinha um jeito legal para comunicação, que eu era meio extrovertida, que seria muito bacana se eu pudesse ajudar outras pessoas no controle do diabetes, se eu pudesse criar uma maneira de ajudar as pessoas. Então eu pensei, que tipo de maneira eu posso ajudar essas pessoas? E aí que veio a ideia de um Instagram para poder mostrar o meu dia a dia, contar como eram as minhas glicemias, como era o meu controle, e nisso ir crescendo e poder ir encontrando outras pessoas com diabetes e trocar experiências. Só que eu sou muito tímida. Então, quando ela trouxe essa ideia pra mim, eu já fiquei meio mais ou menos assim, porque eu não queria mostrar o meu rosto, eu não queria vir falar, eu não queria nada disso, sabe? Eu queria ajudar as pessoas, mas eu não queria ter que me expor. Então, eu fui guardando essa ideia e deixando pra lá, até que um dia, depois de muito tempo, eu já tinha saído do hospital, já tava em casa. Foi uma noite, eu tinha um Instagram já, sem ser o meu pessoal, só que nele eu postava coisas aleatórias, postava coisas de casal, e eu decidi excluir tudo aquilo e falar assim, não, hoje eu vou começar o Instagram sobre diabetes e vou ajudar outras pessoas. Essa ideia veio na minha cabeça do nada, eu já estava pensando nisso há muito tempo, mas eu não tinha coragem de colocar a ideia em prática. E aí nessa noite eu falei, não, eu vou criar esse Instagram. E aí eu criei do nada. Eu fiquei pensando assim, que nome eu posso colocar para ser uma coisa que me representa, uma coisa que seja forte, uma coisa que as pessoas lembrem quando verem. Quando a pessoa vê aquele Instagram, ela lembre que sou eu que estou lá ajudando, eu que estou lá fazendo os conteúdos. E eu fiquei pensando, tem que ser um nome bem legal, um nome diferente e que seja relacionado ao diabetes. E eu fiquei pensando por muito tempo e eu não sabia o que colocar. Eu pensava no nome, depois eu desistia e acabou que essa ideia na minha cabeça ficou muito atordoada, porque eu queria um nome bem legal, eu não queria fazer de qualquer jeito. E aí que eu pensei e falei, insulina. Eu sou diabético, diabético tem tudo a ver com o doce que às vezes não pode ser consumido, ou às vezes um mau controle, tem tudo a ver. Então eu pensei, por que não doce insulina? E aí ficou assim mesmo, doce insulina, eu coloquei esse nome e eu gostei muito, não teve outros nomes que eu fiquei pensando pra substituir, foi um nome que veio na minha cabeça e eu tive a certeza quando ele veio que era aquilo, que ia ser aquilo pra sempre, que eu não ia trocar, que eu não ia mudar, que eu tinha certeza que aquele nome me representaria muito bem. E aí eu criei o doce insulina. Eu tinha pouquíssimos seguidores, né, porque o Instagram já existia, então ele tinha alguns seguidores, mas eram bem poucos. E na mesma hora que eu criei, eu mandei mensagem nessa enfermeira, né, porque a gente manteve contato depois que eu saí do hospital. E ela falou pra mim assim, eu vou te ajudar a divulgar. A gente vai divulgar, vai crescer e vai dar muito certo, você vai poder alcançar várias pessoas e ajudar todo mundo com a sua história. E aí, eu fiquei muito feliz com isso, né, eu fui dormir super tranquila, super feliz de ter criado aquele Instagram, de ter tomado uma atitude finalmente, de ter começado uma história bem longa que estaria por vir. E depois disso, né, eu amanheci no outro dia, já tinha um pouco mais de seguidor. Ela foi mandando para as pessoas que ela conhecia, eu fui mandando para as pessoas que eu conhecia, minha família foi divulgando e de pouquinho a pouquinho o Instagram foi surgindo. Mas eu lembro que na época que eu criei o doce insulina, o meu celular estava totalmente destruído, a câmera estava toda quebrada, então não tinha como eu gravar stories. Além de que eu não tinha coragem de aparecer, eu não queria mostrar meu rosto, eu tinha muita vergonha. Porque eu sou uma pessoa que sempre foi muito medrosa em relação às críticas. Eu nunca gostei de receber críticas, sabe? Eu sou muito medrosa em relação a isso. Então, alguma pessoa já falava mal ou já não gostava muito da ideia, eu desistia completamente. Eu sempre fui assim, muito influenciável pelas pessoas. Então, eu fiquei com medo de aparecer e, além disso, a minha câmera
tava totalmente estragada. E aí eu fui conversando, né, com essa enfermeira e ela falou comigo assim, aparece nos stories porque vai dar um alcance maior em vez de ficar só escrevendo, porque até então tudo que eu postava lá era por escrito, tanto os stories quanto no feed, tudo que eu postava eu escrevia e postava, eu não aparecia, não falava nada. Até que um dia eu falei assim, quando eu comprar um celular, quando eu trocar de celular e tiver uma câmera boa, aí sim eu vou gravar. Aí eu prometo que eu vou gravar, foi uma meta que eu coloquei pra mim, coloquei na minha cabeça. Quando eu conseguir uma câmera nova, eu vou começar a gravar os stories. E assim foi. Eu comprei um celular novo um pouco depois, né? Já tinha bastante tempo que eu tinha doce insulina e eu deixava ele meio de lado, porque não era uma coisa que estava crescendo tanto. Então a gente vai desanimando com o tempo eu fui desanimando, né? Então eu não queria gravar. Eu via que o Instagram estava travado, que não crescia de seguidor, que as pessoas não estavam interagindo muito. E aí eu fui desanimando com tudo isso. Mas comprei o celular e falei, foi uma meta que eu estabeleci, quando eu tivesse uma câmera eu ia gravar e assim eu vou fazer. E aí eu comecei a aparecer nos meus stories, né? Eu mesma sem estar digitando nada, falando, muito tímida, porque eu sempre fui uma pessoa também muito, como eu posso dizer, incomodada com a minha aparência, eu nunca tive uma autoestima muito boa, então eu não queria aparecer, eu sempre tava com um filtro, alguma coisa do tipo, e até hoje eu ainda sou assim, eu sou bastante incomodada com a minha aparência, então eu tenho vergonha de aparecer, tenho vergonha de falar, e agora mesmo eu tô morrendo de vergonha de estar aqui falando com a câmera, mas eu quero muito que isso dê certo, por isso eu tô aqui insistindo cada vez mais. Mas enfim, eu depois desse processo, né, de introdução aos stories, depois de muito tempo tentando, eu comecei a me soltar mais, aos pouquinhos. Foi bem difícil essa fase, porque não é do dia pra noite que a gente consegue simplesmente pegar um celular e gravar um story normalmente. É muito difícil, mais difícil do que parece. Porque a gente vê geralmente assim, as blogueiras pegando o celular e falando como se nada tivesse acontecendo, como se fosse uma coisa muito natural, e por trás de tudo tem muita pressão, é muito difícil você pegar uma câmera e falar com ela sem ninguém te escutando, né? Então eu tive muita dificuldade no início. E a minha mãe, ela me ajudou muito nesse processo, porque eu ficava deixando pra lá, eu deixava de postar, ficava uma coisa bem parada, e aí ela postava alguma coisa pro Instagram não ficar morto, né, digamos assim. Então ela postava uma coisa no feed, aí eu escrevia uma coisinha no story, mas eu sumia. Eu ficava tipo assim, postava um dia da semana e sumia o resto da semana inteira. Foi uma fase assim, bem difícil do doce insulina, porque as pessoas não estavam tendo interesse, porque eu não falava nada, eu não trazia conteúdo, e isso me deixava triste, porque era um sonho meu poder ajudar várias pessoas, poder crescer com o Instagram, e eu não conseguia fazer isso, por causa da minha timidez, por causa da preguiça também. E aí foi isso, gente, foi assim que o doce insulina surgiu. Só que, como que ele foi crescendo? Como que aconteceu esse processo? Pra quem não sabe, eu tenho 18 anos, hoje, atualmente, e eu engravidei dos 16 para os 17. Eu tinha 16 anos, aí no dia do meu aniversário de 17 anos, um dia depois, na verdade, eu descobri uma gestação. E aí, naquela descoberta, eu vi uma oportunidade, porque eu falei assim, como que eu posso ajudar as pessoas em relação à gestação, em relação ao diabetes? Eu sei que é uma informação assim, que é meio... não tem tanta informação, né, sobre isso, porque eu mesma pesquisei quando eu descobri minha gestação, e sempre eu achava diabetes gestacional, informações desse tipo. Eu nunca via diabetes tipo 1 e gestação. E eu ainda, como era adolescente, pensei, é uma ótima oportunidade de eu mostrar para as pessoas o meu dia a dia, de eu mostrar o que eu faço, o que eu passo, como vai ser esse processo da minha gestação. Então, a partir daí, eu comecei a gravar mais, eu comecei a aparecer mais, mas ainda assim não era tanto igual hoje em dia. Eu gravava, por exemplo, uns 3 dias da semana e aí sumia o resto, ficava com preguiça, e nisso a minha mãe sempre me ajudando muito a postar, a manter o Instagram ativo, né? Então, ela postava no feed e eu nos stories, era sempre assim. Os directs que eu recebia eram pouquíssimos, eu não via uma procura muito grande, mas depois que eu descobri essa gravidez e comecei a falar sobre isso, comecei a informar as pessoas o que estava acontecendo comigo, como que ia ser a minha situação, como que ia ser o meu bebê, as pessoas começaram a gostar mais do conteúdo e eu fui crescendo cada vez mais. Então assim,
o Doce Insulina começou de pouquinho a pouquinho, aí aumentando os seguidores e aumentando a procura, né, de informações. Isso foi me deixando muito feliz e mais motivada ainda a gravar os stories para as pessoas, porque quando eu vi que as pessoas estavam querendo ver o conteúdo que eu postava, isso me incentivava, isso me mostrava que eu estava fazendo uma coisa legal, que eu estava ajudando muitas pessoas e que eu poderia continuar com isso. Porque quando a gente tem um sonho e a gente não vê esse sonho evoluir, a gente trava. Eu fui desse jeito no início, foi muito, muito difícil. Se eu não me engano, eu tenho esse Instagram já tem bastante tempo mesmo. Eu falo antes de ser o Doce Insulina, eu já tinha esse Instagram há muito tempo e ele nunca tinha crescido tanto. E aí depois da gestação eu vi que eu pude alcançar muitas pessoas que tinham a mesma dúvida que eu, e isso é muito bacana. Porque quando a gente quer procurar sobre um assunto e não acha, é horrível. A gente quer informação, a gente quer outras experiências, a gente quer buscar como as pessoas lidam com as coisas. Então eu busquei muito na minha gestação vídeos sobre maternidade e diabetes tipo 1 e eu não achava quase nada. O que eu achava era diabetes gestacional, ou só diabetes, ou gravidez na adolescência. E como aconteceu comigo, foi uma oportunidade maravilhosa de juntar tudo: o diabetes, a maternidade na adolescência e a maternidade juntamente com o diabetes. Então a partir daí o meu Instagram cresceu muito e hoje eu sou a Doce Insulina. Eu amo ser reconhecida assim. Eu amo quando as pessoas falam: ah, você é a Doce Insulina. Pra mim isso é maravilhoso, porque é um reconhecimento de um sonho meu que cresceu e que eu pretendo crescer muito mais. E por isso eu tô trazendo pro YouTube, porque eu quero alcançar mais pessoas, eu quero poder mostrar a minha rotina, o meu dia a dia, eu quero mostrar que diabetes pode sim levar uma vida normal, as pessoas que têm diabetes podem sim comer doce, ter um bom controle, ter filhos. Então é isso, eu tô aqui pra ajudar vocês, eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha rotina, o meu dia a dia. E eu mostro isso diariamente lá no meu Instagram, né, que é doce_insulina. Quem quiser ir lá seguir, eu vou deixar aqui. E esse foi o primeiro vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. E eu pretendo trazer mais vídeos pra vocês. Vocês comentem aqui, por favor, o tipo de vídeo que vocês querem que eu traga. Se vocês querem que eu fale mais sobre a maternidade, ou sobre o diabetes, ou sobre tudo junto. Eu pretendo trazer Gael aqui também, que é o meu bebê, pra mostrar pra vocês. E curtam bastante o vídeo, comentem, compartilhem com todo mundo pra gente ter um alcance bem legal. E é isso, gente. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pretendo trazer como eu descobri minha gravidez, como foi minha gravidez, como foi o parto, o que aconteceu com o Gael depois do nascimento. Mas são muitos assuntos ainda, né? Então não pode deixar o vídeo muito longo. Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão. Tchau!